Fala pessoal, beleza? Vou fazer uma revisãozinha aqui do módulo 24. Fala sobre faturação algébrica, fator comum e agrupamento. Vamos tentar entender o que é esse lance de faturação, né? Faturação é você tornar em fatores. Fator é um elemento da multiplicação, tá? Então a gente vai pegar algumas expressões e a gente vai tentar mexer nessas equações, nessas expressões, perdão, a fim de reduzir, tá, a expressão, simplificar. E a gente vai fazer isso através de alguns métodos, e eu vou ensinar esses métodos para vocês. Lembrando que o módulo 24 vai focar somente em fator comum e agrupamento, beleza? Eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. Para isso eu coloquei alguns exercícios. Deixa eu só ajustar aqui. Vou jogar um pouquinho para cima, diminuir um pouquinho o tamanho disso daqui, para a gente conseguir trabalhar legal. Ó, primeiro a gente vai observar essa geometria que eu coloquei aqui. Eu estou perguntando para você quanto que é a área e quanto que é o perímetro dessa figura. Isso aqui é fácil, tá? Isso aqui é conteúdo do 7º ano. Se você tem alguma dificuldade com isso, volta lá nos videozinhos do 7º ano, rapidinho você sana essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Se eu quero descobrir a área, minha dica, pior que agora tem um cachorro latindo aqui na rua, deve estar ruim para ouvir o que eu tô falando. Peço desculpa, gente. Mas se eu não gravar agora, depois eu não consigo mais gravar, tá? O tempo que eu tenho. Então vamos lá. Como que eu faço para trabalhar com área? Tem duas opções. Eu posso trabalhar observando cada uma das regiões dessa minha figura. Por exemplo, essa região que eu destaquei aqui, ela tem base A e altura A. Esse desenho que eu fiz, ele poderia estar melhor, né? Se eu conseguisse, é que eu não vou conseguir agora, ajustar, porque é um quadrado, né? Se a altura é A e a base é A, é um quadrado, mas tudo bem, não faz muita diferença agora. Vou fazer o seguinte, ó, vamos descobrir a área desse cara. Então, base A, altura A, como é que calcula a área de um retângulo, a área de um quadrado? Base vezes altura. Então, A vezes A dá ao quadrado, legal. Agora a gente vai trabalhar com essa região aqui, ó. Essa região, quanto que é a base dessa região, né? Essa região aqui, a base é B. E a altura é A. Então fica AB, beleza? Base e altura. Então a gente pode vir aqui, ó, na área e escrever, ó, é A ao quadrado mais AB. Só que você tinha outra forma de fazer isso. Você podia fazer por distributiva. Se você não enxergasse partes da figura, mas a figura como um todo, você podia enxergar o seguinte, ó, a base dessa figura é AB e a altura é A. Então você faz uma distributiva, base vezes altura. Base A mais B vezes a altura que é A. Ó, fazendo a distributiva fica A ao quadrado mais AB. Exatamente o que a gente escreveu aqui em cima, tá? Aí você faz o método que você achar melhor, não tem problema. Porque é a partir daqui que a gente vai entender faturação. E o perímetro, né, eu coloquei aqui no exercício, nem tinha muita necessidade, mas, ó, A, B, A, preenchi agora todas as regiões que estavam implícitas, né, as medidas, para calcular rapidinho. O perímetro é o contorno, então pensa bem, se você contornar essa figura, quantos As você vai ter contornado, né, ó, 1, 2, 3, 4 As. Então você vem e coloca aqui, ó, 4 A. Mas você ainda tem que contornar os Bs, né? Então você vai andar aqui, ó, B e B. Você andou 2 Bs. Pronto, tá resolvido. Área e perímetro. O lance é o seguinte: e se eu te passar, não a medida dos lados, mas e se eu te passar a medida da área? Você consegue descobrir quanto que é o lado dessa figura? Vamos focar nisso daqui, ó, presta atenção. É aqui que vem o processo da faturação. Se eu te passar isso aqui, falar isso aqui é a área de um retângulo, descobre para mim quanto mede a base e quanto que mede a altura. Presta atenção, funciona da seguinte forma, e agora a gente está entrando no caso de fator comum. O que existe, eu vou apagar, pelo menos por enquanto não precisar, a parte do perímetro, vamos focar na parte da área, que é isso daqui, ó. O que existe em cada termo? O que você tem aqui e o que você tem aqui em comum? É o B que está em comum? Não é, né? É o A que está em comum. Então você vai fazer o seguinte, ó. Antes de você pensar em achar alguém em evidência e tal, A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A, certo? Escreve. Eu gosto de escrever A vezes A em vez de escrever A ao quadrado. Você já vai entender o porquê. Aí você observa o seguinte. Então o que tem antes do mais e depois do mais? O que tem em cada termo que é comum? Não é o B, isso é óbvio, é o A. Então você vai fazer o seguinte, ó. Pega um A desse lado, pega um A desse lado. Ah, professor, eu posso pegar esse outro A aqui? Não, porque para pegar um outro A desse lado, você teria que pegar um outro A desse lado, e não é o que você tem.
tá? Então você pega um A desse lado, do lado direito, um A do lado esquerdo, e é isso que está em evidência, você escreve isso. Agora presta atenção, abre o parênteses e escreve tudo o que sobrou, inclusive sinal. O que você não circulou? Você não circulou esse A? Escreve. Você não circulou esse mais? Escreve. Você não circulou esse B? Escreve. Acabou. Então você tem aqui, ó, a tua fatoração por fator comum, nesse caso o A, né, a evidência. E a gente chegou a região da base e a região da altura, tá? Como assim, professor? Presta atenção. Esse A não está multiplicando parênteses? Ó, aqui é a base e aqui é a altura. Viu? Como que você sabe se você fez certo? Realiza a distributiva e verifica se ele volta a ser o que era, tá bom? Esse é o processo de fator comum. A gente percebeu que tinha uma coisa comum entre os termos, beleza? Agora eu vou trabalhar com essa outra figura. Eu vou apagar aqui o perímetro, que eu acho que não tem muita necessidade para esse nosso estudo. Vamos focar só na área por enquanto. A gente pode fazer o seguinte, calcular região por região, ou a gente pode fazer uma distributiva, né? Quanto que é a base? A base daqui até aqui? Então a base é A mais B. Quanto que é a altura? A altura daqui até aqui, então a altura é A mais 1. Vou escrever aqui, ó, A mais 1. Faz a distributiva, A vezes A dá A ao quadrado. A vezes 1, todo número vezes 1 é igual a ele mesmo, ou seja, A. B vezes A dá BA ou AB. E B vezes 1 é B. Beleza? Se você fosse calcular por regiões, também daria isso. A primeira região aqui, ó, é A ao quadrado, que é base vezes altura é A vezes A. A segunda região é AB. A terceira região é A, porque 1 vezes A, todo número vezes 1 é igual a ele mesmo, então é o próprio A. E aqui é B. Mesma coisa que está escrito ali do lado, tá? E se eu te apresentasse isso na prova e falo para você assim, ó, descobre para mim, sem mostrar a figura, tá? Descobre para mim quanto que é a base e quanto que é a altura dessa figura. Lembrando que isso aqui seria um retângulo, né? A representação de um retângulo. Como que você faria? É do mesmo jeito que eu fiz agora há pouco? Não é, porque agora há pouco eu mostrei para vocês que tinha um fator em evidência, que era o A. Aqui, se você parar para observar, pô, você tem o A também. Você tem o A aqui, você tem o A aqui, você tem o A aqui. Mas você tem o A aqui? Não tem. A mesma coisa vale para o B. E aí, como é que a gente trabalha? Presta atenção que isso aqui é um pouquinho mais complicado. Primeiro, vamos fazer aquilo que eu falei, ó. Não coloca A ao quadrado, coloca A vezes A. Eu prefiro assim. Mais A mais AB mais B. Isso daqui é agrupamento, é um tipo de fatoração. Você não vai fazer evidência de uma vez, porque você não tem tudo, nem tudo tem um fator comum, tá? Então como é que você faz? Faz por bloco. Vamos supor, eu quero trabalhar primeiro com esse bloco azul e depois eu vou trabalhar com esse bloco vermelho, tá? Trabalhando com o bloco azul, aí sim, quem que tá em evidência? É o A, você vai escrever o seguinte, ó, A. Entre parênteses o que sobrou. Aí você para e pensa e fala assim, peraí, deixa eu circular aqui, igual eu fiz no exercício anterior. Peguei um A aqui, peguei um A aqui. Não posso pegar esse A porque não tem outro A aqui do lado. Aí eu escrevi ele aqui, ó. Entre parênteses eu vou colocar o que sobrou. Foi o que eu falei no exercício anterior. Então sobrou o A e o sinal de mais. Só que o que eu coloco aqui? Eu coloco o sinal de mais e fecho parênteses. Não tem nada aqui. Então ele tem sim. Presta atenção no que eu vou falar. Quando você não tem um número na frente da tua incógnita, você pode considerar o número 1 aqui, ó. Se for o caso de você circular aquele teu termo e não sobrar nada para você trabalhar, você lembra que existe um ali na frente, é ele que vai entrar aqui dentro do teu parênteses, tá? Isso faz muito sentido se você depois for fazer o processo inverso. Vamos terminar aqui a fatoração, mas lembra disso. Se você circulou o termo inteiro, coloca 1 no lugar ali, beleza? Agora, no segundo bloco, quem que tá em evidência? Quem tá em evidência é o B, mas repara o seguinte, ó. Esse B, aqui do final, ele não tem nada na frente dele, então coloca 1 para não ter o problema que a gente teve agora há pouco, ó. Então, antes do mais você tem o B, depois do mais você tem o B, coloca o B em evidência. Entre parênteses, que sobrou o A mais 1. Aí, nessa linha, você percebe que apareceu outra coisa em evidência. Não é o A, não é o B, é o próprio parênteses. Então o próprio parênteses vai entrar em evidência agora. Do mesmo jeito que você fez anteriormente, ó, antes do mais, você tem um cara em evidência, depois do mais você tem outro cara que é igual. Escreve ele
nesse caso, ó, parênteses A mais 1, cria um novo parênteses e escreve o que sobrou. A mais B. Pronto. Agora você tem a medida, ó, dos lados do teu retângulo, a altura e a base. Legal, né? Esse é o processo de agrupamento. Você pode observar aqui, ó, ficou igualzinho. Ah, professor, mas ali em cima tá trocado, né, ó, os parênteses. Aí não tem problema, porque os parênteses estão se multiplicando e a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Então é assim que a gente trabalha com agrupamento. Coloquei mais 2 exercícios aqui embaixo, só pra gente treinar. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar com esses exercícios. Vou jogar um pouquinho pra cima. Pô, professor, eu não tô vendo nada em evidência nesse exercício A, 4x mais 2. Mas tem, tá? Porque às vezes a gente pensa em evidência só nas letras. Pensa comigo, 4 é o quê? 4 não é 2 vezes 2? 4 é 2 vezes 2. Então se é 4x é 2 vezes 2x mais 2. Aí esse mais 2 você pode fazer vezes 1. Igual a gente estava fazendo aqui do lado, ó. Tá vendo que a gente colocou vezes 1? Você pode fazer isso. Daí fica bem fácil de você identificar o que está em evidência. Ó, antes do mais você tem o 2 que está em evidência. Depois do mais você também tem um 2 em evidência, né? Escreve ele e entre parênteses que sobrou. Sobrou 2x mais 1. Pronto. Acabou. Só isso. Se você quiser conferir se está certo, faz a distributiva, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4x. 2 vezes 1 dá 2. Pronto, ó, voltou a ser o que era. Beleza? Então esse aqui é o método do fator comum. É quando você tem evidência, quando você tem alguma coisa que aparece nos teus termos, que é comum. Agora na B, ó, a gente volta a trabalhar com agrupamento, que você para aí, pausa o vídeo e verifica se tem alguma coisa que aparece em todos esses termos. Não tem, mas você pode trabalhar por blocos. Você pode pegar esse bloco e você pode pegar esse outro bloco aqui, ó. E a gente vai trabalhar um por um. Vamos lá. Pegando o bloco vermelho, quem está em evidência? É o 2. Entre parênteses, escreve o que sobrou, x mais y. Aí você tem um novo bloco que você vai escrever a nova evidência. No caso do bloco azul, a nova evidência é o A. Entre parênteses, o que sobrou, x mais y. Aí, a partir dessa linha, você observa que a evidência é o próprio parênteses. Então, escreve e entre parênteses, um novo parênteses, escreve o que sobrou, 2 mais A. E pronto, está finalizado o exercício. Se você tiver dúvida se está certo, é só fazer a distributiva. Você vai ver que dá esse mesmo resultado, tá bom? Valeu, pessoal!